Nós vamos iniciar falando sobre Deus. Nós vamos falar sobre Deus. E dentro do assunto do tema sobre Deus, nós trataremos sobre os nomes de Deus, a Trindade e os atributos de Deus, né? Então, talvez você já deve ter passado por isso acerca da Trindade. Talvez alguma coisa você não entendeu ainda da Trindade. Então essa é a oportunidade para você entender e compreender. E você tem aí muito breve, mas muito breve mesmo, para fazer uma pergunta, algum comentário bem rápido por causa do nosso tempo, né? Mas vamos aí tentar usar o nosso tempo, aproveitar bem esse tempo que nós temos. Falando sobre Deus, a Bíblia Sagrada então, ela afirma que ninguém jamais viu a Deus. Lá no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 18, vai nos mostrar que ninguém viu a Deus, jamais viu a Deus. Se ninguém jamais viu a Deus, então como nós podemos então conhecê-lo? De que forma então nós podemos conhecê-los? Devemos saber então inicialmente que a visão não é um único instrumento para se conhecer a Deus. Então nós temos que entender que a visão não é o único instrumento que dispomos então para conhecer algo ou para conhecer alguém. Então ninguém jamais viu, por exemplo, a dor. Você já viu a dor? Já viu a dor, mas você sente a dor, não é? Ninguém jamais viu a dor, nem a saudade. Você não vê a saudade, mas você sente saudade de alguém. Você sente saudades de algum acontecimento, de alguma coisa. E também o amor. O amor também você sente o amor, mas você não vê o amor. Então não é possível nós vermos com os nossos olhos, a Deus. Mas há outros meios de se conhecer a Deus, outros meios através dos quais nós podemos então tomar o conhecimento. Por exemplo, tomar conhecimento da dor, tomar conhecimento da saudade, ou tomar conhecimento do amor. Há outros meios de você tomar esse certo conhecimento, ou de identificar qual é a razão da sua saudade, qual é a razão da tua dor, qual é a razão do teu amor. No caso então do Criador, no caso de Deus, falando sobre Deus nesse início, no caso de Deus então, do Criador, se o próprio Deus não tivesse tomado então a iniciativa de se revelar, de se manifestar ao ser humano, nós de forma nenhuma estaríamos aqui, por exemplo, nesse momento. Nós de forma alguma acreditaríamos na existência de um Deus. Mas você vê Deus? Por que você acredita que existe um Deus? Vamos lá, pode levantar a mão e fala aí, por que você acredita que existe um Deus? Qual é a razão para você acreditar que existe um Deus? Vamos lá, eu quero que você bota a mente aí para funcionar. As nossas vidas. E isso é possível por quê? Por que se torna então possível esse conhecimento e esse entendimento que há um Deus? Pela razão da nossa existência, pela razão do nosso respirar. Exatamente, né? O universo declara que há um Deus, a natureza declara que há um Deus, os seres viventes declaram que há um Deus. Então, se Deus não se revelaria a nós, de maneira alguma nós o conheceríamos. Nós não vemos, mas nós sabemos que existe um Deus, porque a criação, a humanidade declara que existe um Deus, que existe um Criador. Tanto em Romanos vai dizer que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque indesculpáveis no sentido de dizer que não existe um Deus, porque a própria natureza, a própria criação, o próprio ser humano denuncia evidentemente que existe um Deus. Então,
a razão desse nosso conhecimento de Deus, de entendermos que existe então um Criador, isso é a iniciativa do próprio Deus. É o próprio Deus que se deixa ser conhecido. Então ele se revela, ele não apareceu para ninguém aqui, corporeamente falando, mas ele se manifestou na nossa vida interna, no nosso interior, no nosso coração. Ele se apresenta, ele vem e transforma então as nossas vidas. Então, no caso do Criador, se o próprio Deus então não tivesse tomado então essa iniciativa de se revelar, ninguém jamais o conheceria. Mas você acredita que todos conhecem mesmo a Deus? Você acredita que tem pessoas que pessoas que não acreditam em Deus? Mesmo com toda a denúncia da existência da criação de Deus, você acredita que tem pessoas que não acreditam em Deus? Você acredita nisso? Você já encontrou pessoas que dizem assim: não, Deus não existe, nós nascemos por acaso, nós somos uma evolução, nós somos algo de uma evolução que foi se manifestando e foi criando forma de alguma coisa, né? Então, existem essas teorias heréticas, enganosas e mentirosas acerca de Deus, mas existem, tem pessoas que defendem, doutrinam pessoas para provar que Deus não existe. Mas o fato é que Deus existe, nós vamos ver isso. Então, se tratando de Deus, a teologia sistemática, ela vai trabalhar sobre isso, falando de Deus mais a fundo, falando de Deus, da sua existência e dos seus atributos. Então, nós devemos louvar a Deus, porque Deus então se revela a nós, se manifesta a nós, e nós temos esse entendimento, e isso Deus planta na consciência do homem. Na consciência do homem já tem um dispositivo dizendo: tem um Criador, há um Criador, mesmo aqueles que se julgam ateus, mas na sua consciência já foi, na criação do ser humano, já foi colocada, decretada na sua consciência que há um Deus. E é exatamente nessa questão dessa consciência que Deus colocou e capacitou o homem, é que o homem não tem para onde fugir. Então o homem não tem para onde correr ou dizer assim: não, eu nunca vi falar de Deus, eu nem sei que Deus existe. Não, porque na própria consciência dele, a consciência dele o acusará que há um Deus. Exatamente isso. Então, no caso, felizmente, melhor dizendo, ele então se revelou através, como nós dissemos, através de toda a criação, nas forças e nos poderes da natureza. Ele se revela no governo providencial do mundo em geral e das vidas dos indivíduos em particular. Ele se revela governando todo o universo, governando a vida de cada um particularmente. Ele é um Deus tão grande que ele consegue cuidar da Andressa, consegue cuidar do Ney, consegue cuidar do Diego, consegue cuidar e ter todo o controle do universo nas suas mãos. E ele consegue separar as pessoas no seu governo. Isso é muito interessante. Isso é Deus. Só Deus faz isso. Só Deus tem esse poder. Deus também, além dele se revelar na sua natureza, nos seus poderes, na sua particularidade com os seres humanos criados por ele, Deus ainda também falou muitas vezes e de muitas maneiras, como está relatado lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. E hoje ele nos fala através do que Deus fala conosco? Através de Jesus Cristo, mas por meio da palavra. Deus usou no Antigo Testamento vários meios para se relacionar com o homem, vários meios, profetas, profecias do Antigo Testamento, e hoje, através de Jesus Cristo, o meio é a palavra de Deus. Deus fala com seus filhos através da sua bendita palavra. Então é impossível governar um povo se não for através da palavra de Deus, porque ela é a bússola,
ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, é a palavra de Deus. Então, ele hoje fala através da sua palavra. Mas a grande questão é: quem é Deus? Quem é Deus? Uma pergunta que eu faço para vocês: é possível ou não é possível definir Deus? É possível definir Deus? Não. Por quê? Porque é impossível. É impossível definir Deus. Nós não podemos então fechar ou querer absolver tudo e dizer assim: não, agora eu sei quem é Deus. Não, é impossível fazer isso, porque Deus é infinito. É um dos seus atributos, infinitude. E falando da infinitude, nós vamos tratar sobre os atributos de Deus. Falando da infinitude, Deus não é como o ser humano, ele não está aprisionado ao tempo. Não é que Deus está aqui no meio e daqui a pouco ele está lá na frente. Não, Deus é infinito, infinitamente mais. E isso nós não conseguimos atingir a infinitude de Deus. A infinitude de Deus, Deus não tem começo, nem meio, nem fim, porque Ele é infinito. Então é impossível alguém, ou é uma loucura alguém dizer: eu defini Deus agora. Isso é loucura. Isso não tem como definir a Deus. A mente humana, embora prodigiosa, ela não consegue alcançar, ela não dispõe de recursos para captar toda a grandeza de Deus. Ela não consegue fazer isso. Para captar, ainda que tenha todo o recurso, ainda que tenha as melhores teologias, os melhores professores, ele nunca conseguirá, mesmo com uma mente prodigiosa, ele nunca conseguirá a definir a Deus na sua completude. Então, o máximo que nós podemos fazer é a descrição analítica de Deus, a partir do que Ele nos revela na Bíblia Sagrada. Então, o que eu tenho que fazer então? Eu quero conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Através da sua palavra. É a palavra dele, é a descrição analítica de Deus, discorrida em todo o Evangelho, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É através da Escritura que nós vamos ter aí um conhecimento analítico de Deus, a partir do que Ele nos revela na sua palavra. Então, as grandes heresias que acabam aparecendo sobre Deus é porque eles querem ir além do que a Escritura diz. Aquilo que Deus nos deixou revelado está aqui, e tudo que nós precisamos saber sobre Deus está aqui na palavra de Deus, está na Escritura. Não há nada além da Escritura que vai me mostrar a Deus, vai fazer com que eu conheça a Deus naquilo que eu preciso conhecer de Deus. Então você vê pessoas que acabam formando heresias, porque eles querem acrescentar, ou eles querem tirar ou inventar uma outra teologia ou uma outra doutrina, e que não se encaixa com a palavra de Deus. Então por isso que se corre o risco da gente dizer assim: mas Deus falou aonde? Esse é o problema. E das pessoas dizerem assim: Deus falou não está escrito aí que você está falando. Não, Deus mandou dizer isso para você. Aonde está escrito que Deus mandou dizer isso para mim? Então é muito sério isso aqui, é muito sério ser guiado pela Escritura. E nós como cristãos temos que ser muito corajosos e muito adorador a Deus, para a gente rejeitar tudo aquilo que não tiver de conformidade com a palavra de Deus. Tudo aquilo que não for extraído da Escritura e precisa ser interpretada corretamente e explicada corretamente, pode se tornar uma heresia, um tremendo engano. Então, se você quer ser guiado por Deus e ser orientado por Deus, se debruce no Evangelho, se debruce na palavra de Deus. Quer resposta para tudo? A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo aquilo que Deus deixou como resposta, porque tem algumas coisas que Deus não deixou a resposta. Ele deixa aquilo que Ele quer, Ele revela aquilo que Ele quer revelar. Isso é muito importante a gente saber disso. Tem coisas que Deus não vai explicar, isso é muito importante a gente ter essa consciência. Mas Deus então
fazer então, essa permissão que Ele nos dá de fazer então uma análise, para uma descrição analítica então de Deus. A questão é que Deus então, Ele não é uma ideia abstrata ou uma ideia, ou uma força impessoal que atua no universo, né? Então, existem algumas teorias que Deus é uma força impessoal que atua no universo, né? Então, como afirmam algumas pessoas, Deus é uma pessoa, Ele tem sentimentos, Ele ama, Ele nos sustenta em nossas provações e dificuldade, Ele nos dá alegria, Ele nos dá vitória, e nós podemos então compartilhar com Ele nossas experiências. O Catecismo Maior de Westminster vai mostrar que Deus, Ele é um espírito em si, por si mesmo, infinito em seu ser, e glória e bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de verdade. Ele é todas essas características do poder e da imensidão de Deus, desse Deus grandioso, desse Deus onipresente, desse Deus poderoso, desse Deus justíssimo. E nós lemos aqui no Salmo 37, 27 ao 40, a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus é justíssimo. Deus, Ele é justíssimo. Mas vamos continuando aqui. Já são 7h55, acredita? Então podemos falar com Ele, nós podemos estar certos de que Ele nos ouve, que Deus nos atende. Como eu disse para você, Deus ama, Deus nos dá vitória, Deus nos ajuda, Deus nos entende, Deus nos ouve e Deus nos atende. Deus, Ele cuida então de nós e quer o nosso bem, mas Deus é uma pessoa diferente de nós, completamente diferente de nós. Ele é Espírito, Deus é Espírito, mas Ele conhece a cada um de nós em nossas particularidades. Ele conhece você, Ele sabe o que você está pensando agora, nesse exato momento, e antes que você vá pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Olha como é que esse Deus é grande, como que esse Deus é tremendo. Pode falar, Diego. Porque nós vamos ver, como nós vamos ver na eternidade, porque nós vamos ser. Não, na Bíblia não tem essa menção. O que nós temos, irmão, eu vou tirar isso aqui porque eu estou longe de vocês, tá? O que a Bíblia nos relata, que ela não detalha a forma que nós vamos ver Deus lá. Isso a Escritura não nos apresenta. O que ela nos informa é que nós estaremos com Deus lá e que nós veremos como Ele é, né? E isso entendendo o quê? Que aquilo que eu disse no início, ninguém viu a Deus, ninguém viu a Deus. Obviamente que você precisa ter um entendimento que quando Jesus andou na terra, os seus discípulos falaram: Senhor Jesus, nos mostra o Pai. Então você vai perceber que Jesus vai dizer assim: aquele que vê a mim vê o Pai. Mas aí se entra na questão da Trindade. Nós vamos trabalhar isso mais na frente, tá? Eu falo: aquele que vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas nós vamos trabalhar isso com mais detalhe para você entender essa questão, tá? E ali falando naquele momento, visivelmente, né, Cristo como ser humano ali, né, 100% Deus, 100% homem, forma corpórea do ser humano. Ele fala assim: aquele que vê a mim vê o Pai. Obviamente ele está falando na questão no sentido espiritual. Ele não está falando do sentido físico que Jesus está querendo dizer para eles ali, tá? Ele está falando de todas as suas características como Deus. Ele apresenta as suas características como Deus e falando: aquele que vê a mim vê o Pai.
Ele está dizendo da unidade que há com o Pai, que ele só um só, mas isso nós vamos trabalhar mais na frente acerca da Trindade. Mas detalhadamente, que forma nós vamos ver Deus, a Bíblia não nos apresenta isso. Pelo menos eu não tenho nenhum conhecimento, nenhum estudo que fale detalhado como que Deus, nós vamos ver Deus lá. A gente sabe que Deus é Espírito, e nós veremos como Ele é em Espírito. Isso nós vamos ver lá. Só naquele dia, só naquele grande dia. É um mistério que vai ser revelado quando nós estivermos com nossos corpos transformados. Nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado, porque esse corpo, ele não tem condições de estar diante de Deus, da sua santidade. Nosso corpo é pecador, nosso corpo, ele é corrompido pelo pecado, e Deus não suporta pecado. Certo? Entenderam? Mas vamos lá, olha, foi tão rápido, gente, que eu não estou acreditando nisso. Então ele não tem um corpo físico como o nosso. Então, por isso não podemos então vê-lo não podemos ver o nosso próprio espírito. Então, da mesma forma que você não pode ver o seu próprio espírito, você também não pode ver a Deus, porque Ele é espírito. Ele é espírito. E nós temos um espírito, e Ele soprou sobre nós o sopro da vida. Ninguém vê o espírito, ninguém vê. Isso, exatamente isso, ninguém pode ver. Então, falando um pouco, né, como a gente não pode na sua totalidade falar de Deus, nós não tem como suprimir aqui o conhecimento de Deus, mas é para você ter uma ideia de quem é esse Deus. Deus, então, Ele é um Espírito em si mesmo, e por si mesmo infinito em seu ser e glória. Então, Ele é isso. Então, essa definição, e que vem do catecismo, é então uma verdade ímpar. Por quê? Porque reflete o que as igrejas herdeiras, então, da fé reformada, sempre têm acreditado como sobre o ser de Deus. Então, a confissão de fé do Westminster, há um só Deus, ela vai declarar que há só um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é infinito em perfeição, tá? Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, não fique querendo entender Deus, porque você não vai entender Deus, porque Ele é incompreensível. Imagina uma pequena criatura como nós querendo conhecer o Criador. Ele é antes de que tudo fosse criado. Para nós entender mais a fundo a Deus, Deus não tem data de nascimento, e muito menos data do fim. Ele é antes de tudo o que a sua mente possa alcançar. Alcançou aí? Ele é muito mais além do que isso que você está imaginando aí. Muito, 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 infinitamente mais. Ele é incompreensível, Ele é onisciente, Ele é santíssimo, completamente livre e absoluto. Quando se diz que Ele é completamente livre, o catecismo do Westminster, Ele é livre porque Ele não é preso como nós seres humanos somos presos à realidade de uma vida de um ser humano. Dá um exemplo aí do que você é preso, do que você é limitado. Nós temos limites como seres humanos. Dá um exemplo de uma limitação sua. Lei da física, exatamente. O que mais? A matéria, somos limitados na matéria, nós não viveremos aqui para sempre. O que mais que você é limitado? Você precisa fazer o que para continuar vivendo? Isso. Quando o catecismo de Westminster, se vocês quiserem, eu tenho ele aqui,
eu impresso para vocês, quando ele declara que Deus é livre, ele está dizendo que Deus, ele é Deus e que não está parado, ele não é limitado nas condições humanas ou da nossa atmosfera, do universo. Ele é livre de tudo isso. Isso é coisa linda. Ele é livre de tudo isso. Ele é livre de toda paixão. Ele é livre de toda dor. Ele é livre de toda circunstância. Porque nós seres humanos vivemos por meio de circunstâncias. E nós dependemos das circunstâncias humanas para sobrevivermos. Esses são os meios que Deus deixou para que nós sobrevivêssemos. Mas Ele permanece no governo da minha vida, permanece no governo da sua vida e permanece no governo dos céus e da terra. Então, esse é o Deus. Falando desse Deus, abreviadamente, porque Deus é muito mais do que isso, como absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, e segundo, para o seu próprio conselho, tudo para segundo o seu conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, ele faz tudo para a sua glória, e é por isso que o ser humano precisa entender, e precisa se curvar diante desse Deus, porque Deus fez a mim e a você, não é para a sua glória, é para a glória dele. Mas o homem, o que nós olhamos na humanidade, são homens buscando glória, querendo poder, não é? Mas isso é uma síndrome que veio lá na queda do Jardim do Éden. Isso já vem lá da queda do Jardim do Éden. Isso vem da queda de Lúcifer, porque Lúcifer desejou, ele quis o poder, lá nos céus, ele quis o poder, e isso é uma síndrome que já vem, de Lúcifer, é uma raiz de Lúcifer, e que se estende e permeia a toda a humanidade. Olha para fora, olha os homens buscando glória e poder, olha os homens matando, fazendo guerra por causa do quê? Por causa de poder, por causa de poder, por causa de glória, por causa da sua própria glória. As pessoas buscam a glória, as pessoas sem o conhecimento desse Deus grande, desse Deus imutável, absoluto, eles buscam glória. Por quê? Porque é a decadência do ser humano sem o conhecimento de Deus, é a pecaminosidade centrada num homem sem Deus, sem ter o conhecimento de Deus. Quando o homem então conhece quem realmente é Deus, o que vai acontecer? Então ele começa a reconhecer então o seu poderio, por que ele foi criado. Então é esse o momento que o homem se curva diante de Deus e se rende diante de um Deus grande, imutável, porque ele sabe que ele foi criado para a sua própria glória. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Porque nós já que horas são aí? 8 e 10, tem 5 minutos, né? Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida acerca de Deus? Então, Deus ele é suficiente em si mesmo. Então, a confissão nos mostra, com base na Bíblia, que Deus ele é em si mesmo suficiente. E o que isto quer dizer? Isso significa então que Deus não é dependente de nada ao seu redor para continuar existindo, ao contrário de nós seres humanos, nós dependemos para continuar existindo. Deus não depende de nada e de ninguém para continuar a sua existência. E aí, por falta desse conhecimento de Deus, as pessoas acham que é Deus que precisam delas. Mas onde que cai esse erro? Cai nesse erro quando alguém está lá implorando para a pessoa assim: aceita Jesus, porque Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Não, Jesus ele está esperando por você. Deus não depende de mim e de você para continuar. É interessante que Deus não depende de mim e de você para que a sua glória permaneça com todo o seu poder. Ele não precisa. Eu não preciso de um glória meu, um glória seu, porque Ele é em si mesmo suficiente e independente do ser humano.
não quer glorificar Deus, ele continua sendo Deus, a glória dele permanece, ele é insuficiente, o ser humano. Agora nós que temos que reconhecer que ele é o Deus grande e que nós somos pequenos, mas que estamos guardados diante desse poderio, da imensidão desse Deus. Um Deus tão grande que criou os céus e terra, é um Deus que cuida de cada um dos seus filhos na sua particularidade. Isso é maravilhoso, irmão. Um Deus tão grande como esse, independente, absoluto, livre, e que criou tudo, e que é, antes de tudo, ele cuida de mim, de você, na sua particularidade, porque ele é um Deus suficiente em si mesmo. Deus tem em si mesmo toda a vida, Deus tem em si mesmo toda a bondade, Deus tem em si mesmo toda a verdade. Ele tem toda a vida porque ele é si mesmo e de si mesmo toda a vida. João capítulo 5, versículo 26 vai mostrar isso, que Deus é em si mesmo toda a vida. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 vai mostrar que Deus é em si mesmo toda a glória. Deus tem toda a glória em si mesmo. Ele é o Deus exaltado em si mesmo, em si mesmo, e ele é toda a bondade. A teologia reformada vai nos dizer que Deus é o supremo bem que o homem, e o bem que o homem deve ter. Ele é supremo, e ele é o bem que todo homem, que toda criatura deve ter, precisa ter. Nós vemos isso, que quer dizer que isso, então, para nós, Deus é infinitamente bom. Salmo 119, versículo 68 vai mostrar que ele é infinitamente bom. Então isso implica dizer que Deus não precisa de nada, isso implica dizer que Deus não precisa de ninguém para continuar existindo como Deus. Então quem é que tem que se curvar diante desse Deus? Nós. Esse é o Deus que nós servimos, né? Talvez você ouve aí por aí as pessoas apresentando um Deus coitadinho, né? Que precisa desesperadamente das pessoas para ele se sentir feliz ou glorificado. Deus não precisa nada disso. Deus não precisa, porque ele é suficiente em si mesmo. Amém, meus irmãos?